Bom dia, boa tarde, boa noite, paciência. Paz do Senhor Jesus para a sua vida, a vida dos seus familiares. Obrigado por você estar nos recebendo no aconchego do seu lar. Muito obrigado por você ceder alguns minutinhos preciosos da sua atenção. Se você quiser, você também pode estar compartilhando o nosso link e ajudar a divulgar a EBD especial. Hoje sem muitos anúncios, até porque já estamos mais de 3 meses nesse esquema de aulas, queridos, nem parece, mas mais de 3 meses nessa luta. Então você já está mais do que ciente de algumas coisas que estamos falando. Já foi explicado porque estamos usando esses temas das lições atuais. Nós estamos nesse momento de pandemia diferenciado e por isso foram selecionadas lições mais propícias a esses momentos de confinamento. Assim, o momento que você está mais com a sua família, está mais a sós com Deus. Então, foi mais apropriado essas lições. Mas assim que tudo isso passar e voltarmos às aulas no templo, vamos voltar para a nossa revista Panorama do Novo Testamento. Ela não foi deixada para trás não, queridos. Nós e todas as classes de EBD vamos voltar às lições normais. E isso não está longe de acontecer não, meus irmãos. Não está longe não. Podemos até ter novidades essa semana. Então, siga orando, que está bem perto. Siga orando que nós vamos voltar a essas aulas presenciais. Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja já está voltando com algumas das suas reuniões, como já está na ciência dos irmãos. E a nossa EBD está na fila para voltar também. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, nossa rede de comunicação, nas nossas lives, que muito em breve pode ser anunciado isso. Amados, como sempre falo, desde já, querido, perdoe as minhas falhas, perdoe as nossas falhas. Se o áudio não ficar bom, o meu computador é limitado, se a imagem não ficar legal, se o slide travar, concentra naquilo que você conseguir chegar de áudio, de vídeo, que foi tudo feito de coração, querido. Tudo está sendo novo para vocês, está sendo novo para nós também. Orem muito por nós, queridos. É muito complicado gravar uma aula, dá um problema de internet, o computador trava. Para isso aqui chegar até vocês não é nada fácil. Contamos com orações de vocês. Então, amados, vamos já iniciar nossa aula. Como não podia deixar de faltar, já está muito próximo de nós ouvirmos essa campainha novamente. Campainha do Diácono Adilson. Campainha do Diácono Adilson tocou. É sinal que eu já falei demais. Então, querido, aí mesmo no celular, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, se acomode com reverência, como se estivesse na casa do Senhor, ao lado do seu irmão, e vamos orar para irmos para a nossa aula. Senhor Deus, eterno Pai, tem misericórdia, Pai. Livra-nos dos maus, livra dos intempéries da vida, das coisas que querem ser contrárias à nossa EBD, contrárias à volta do nosso culto. Pai, repreendemos isso em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas sejam abençoadas aonde essa mensagem chegar, Pai. Faz o que Ele apraz, porque a mensagem é tua, Pai. A mensagem não é minha, a mensagem é tua, Pai. Então toca o nosso coração com aquilo que Tu quer que nós aprendamos, Pai. Senhor Deus, e faz-nos, Pai, estarmos de volta à Tua casa para louvar e agradecer o Santo Nome. Não sabemos quando, mas sabemos que vai ser no melhor momento. Então, contamos contigo, cremos em Ti, Pai. E os irmãos também estão orando nesse propósito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos adiantar um pouco aqui na nossa lição, que é domínio próprio, um fruto do Espírito. Você tem? Essa é a nossa lição de hoje. Amados, eu sempre digo que só nos temas das lições nós já começamos a aprender uma série de coisas. E neste caso da lição de hoje, não é nada diferente. Vejamos, o nosso tema é um tema, mas também faz uma pergunta. Domínio próprio, um fruto do Espírito. Você tem? Você talvez dirá, meu irmão, como eu vou saber se tenho isso, se eu nem sei o que é isso? Correto.
Então, vamos definir inicialmente o que é domínio próprio. Vamos falar muito mais na lição, obviamente, mais para frente, mas para início, vamos então a algumas definições básicas do que é domínio próprio. Vamos lá então. Ó, isso aí. O domínio próprio, segundo o dicionário que você tem na sua casa, o dicionário online. Domínio próprio é quando você tem o controle total do seu próprio corpo. É quando nenhuma vontade ou vício consegue te dominar. Pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla seus atos, suas emoções. Então, essa é a definição de domínio próprio, no seu dicionário normal, para você que não conhecia. Temos também a definição de domínio próprio segundo a Bíblia. Domínio próprio segundo a Bíblia. Na Bíblia, domínio próprio é expressa pela palavra grega enkrateia. Essa palavra, que também pode ser traduzida como temperança, indica o poder de conter-se a si mesmo. Então, ter temperança e domínio próprio é essencialmente a mesma coisa. Em outras palavras, é possuir autocontrole. Então, domínio próprio para a Bíblia, mais ou menos resumindo o que está aí, é o poder de conter-se a si mesmo. É possuir autocontrole. Então, amados, aí estão as duas definições, a definição do mundo e a definição da própria Bíblia. E todos viram que, tirando uma coisinha aqui e outra ali, as duas definições são bem semelhantes, tanto para o mundo quanto para a Bíblia. Domínio próprio, para ajudar a resumir mais ainda, seria o poder de conter-se a si mesmo, possuir autocontrole. Agora que você já sabe o que é com essas definições, então a gente volta lá na pergunta inicial. Domínio próprio, um fruto do Espírito. Você tem? Agora você já sabe o que é com essas definições. E aí? Você tem? Você tem isso na sua vida? Você tem autocontrole? Você é controlado? Você controla suas emoções, seus desejos? Já falamos um pouco sobre isso em outras lições. Já falamos um pouco sobre isso na lição sobre ira, por exemplo. Vocês devem estar lembrados. Mas domínio próprio é muito mais do que apenas se irar. Isso é pouco. Você ter o autocontrole do seu corpo e das suas emoções, dos seus sentimentos, é tão importante, que a Bíblia diz que domínio próprio é um fruto do Espírito. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Os irmãos podem ver aí na tela aqui, ao lado. Então, para facilitar a nossa reflexão, e cada um de nós podermos responder a pergunta do tema, vamos ver o que são os frutos do Espírito, para completar as nossas definições. Vamos ver o que são os frutos do Espírito. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Amados, é claro que isso aí é uma definição bem básica, bem resumida sobre fruto do Espírito. Tem muito mais coisas a se falar sobre o assunto. Porém, a lição não é sobre frutos do Espírito. Talvez mais para frente a gente possa até possamos até trabalhar num estudo desse, abordando cada um dos frutos, ok? Mas hoje estou apenas citando e dando esse pequeno resumo para os irmãos entenderem a importância de ter o fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, por isso que eu coloquei esse resumo. A lição não é sobre fruto do Espírito. É só sobre domínio próprio.
Ok, queridos? Então, amados, esse texto aí de Gálatas, você pode até já conhecer, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, mas eu vou botar aqui para os irmãos verem quais são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, domínio próprio está aqui. Então, a lição não está inventando. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, agora, amados, agora nós já temos a definição do mundo, nós já temos a definição bíblica e até já aprendemos que o domínio próprio é um fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, nós voltamos à pergunta que não quer calar. E aí? Você tem domínio próprio? Você tem autocontrole? Pouco? Mais ou menos? Tem? Não tem nada? Responda aí, você e Deus. Se você tem ou não tem um domínio próprio. Para a sua resposta ganhar um peso de responsabilidade, nós precisamos entrar mais no assunto e entender qual a real importância de ter domínio próprio. Talvez você pense, eu tenho mais ou menos e já está muito bom. Antes eu era pior. Vocês não me conheciam antes, não sabem como que eu era. Ok? Mas será que para Deus essa postura é boa? Será que esse pensamento é correto? Esse pensamento está correto? Por isso eu digo, para quem pode estar pensando assim, nós precisamos entrar mais no assunto para entender qual a real importância de se ter domínio próprio. Amados, o domínio próprio trata de tudo. Tudo em nossa vida. Diz respeito ao que comemos ou bebemos, diz respeito à nossa vida sexual, ao que assistimos, ao que falamos, à nossa vida financeira. Esse fruto precisa estar presente em todos os momentos da vida. Não existe nenhum momento que é permitido uma pausa, tipo, olha aqui, eu não tenho domínio nessa parte aqui, mas Deus me entende. Não, nada disso. Nada disso. Vamos a alguns textos que ressaltam a importância do domínio próprio. Vamos ver aqui alguns textos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, amados, perceba que eu estou falando que todas as coisas, esse fruto do domínio próprio tem que estar. Como está aqui, todas as coisas. Então, toda a nossa vida, nós temos que ter domínio, autocontrole em todas as coisas da vida. Todas as coisas não são lícitas, mas está aqui, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Domínio próprio. Nada pode te dominar. Nada. Você tem que ter o autocontrole da sua vida. Em todas as áreas. Não tem nenhuma área que tem que ter uma brecha. Nenhuma área é mais permissiva que a outra. Você tem que controlar todas as áreas da sua vida. Esse é um texto de 1 Coríntios 6,12. Vamos mais um texto. Provérbios é sempre bom nas nossas lições, né? É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Olha que lindo provérbio, amado. Olha o que a pessoa escreveu o provérbio, provavelmente Salomão falou. Que aquele que consegue ter um autocontrole, aquele que se controla, é melhor do que aquele que conquista uma cidade. É mais fácil você conquistar uma cidade do que você conquistar você mesmo. É mais fácil você invadir uma cidade, isso que ele está colocando, do que ter domínio
De você. De dominar a sua vida, dominar as áreas da sua vida. Olha como o domínio próprio é importante. A importância que ele está colocando para fazer essa comparação. Conquistar a cidade é mais fácil do que dominar a nós mesmos. Então perceba, amados, que a importância de se ter o autocontrole ou o domínio próprio. Não é em situação A ou situação B. É sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Ah, mas eu sou uma pessoa calma. Eu já falei, não é isso. Ter domínio próprio não é isso. É sobre tudo. Não é só ser calmo ou não, é sobre tudo. Vamos voltar a alguns versículos antes de Paulo falar dos frutos do Espírito. Vamos ver em quais áreas que Paulo estava clamando aos Gálatas para que ali se manifestassem esses frutos. Nós já vimos a passagem dos frutos do Espírito, onde está o domínio próprio, que é em Gálatas. Só que Paulo escreveu essa passagem dos frutos devido a problemas que estão nos versículos anteriores, no contexto. Então vamos ver em quais áreas os Gálatas tinham problemas. Paulo estava alertando que os pecados cometidos em Gálatas eram devido à falta do fruto do Espírito. Tanto que em seguida dessa lista de pecado, ele fala dos frutos. Vamos ver então o que Paulo está condenando aos Gálatas para depois ele indicar os frutos. Ah, não, isso que eu falei no outro versículo. Esse aqui ainda continua falando da importância. Não tem problema não, que não vai atrapalhar não. Ainda continua falando da importância de ter o domínio próprio. Olha isso. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Olha o que ele está falando ali, provavelmente Salomão. Que uma cidade que não tem muralha é a mesma coisa que a pessoa que não tem domínio próprio. É perigoso. Pode cair a qualquer momento. Nós podemos cair a qualquer momento. Nós podemos ser facilmente iludidos por qualquer coisa. Porque a gente não tem domínio próprio, a gente pode cair em várias armadilhas. É a mesma coisa que uma cidade que não tem muralha. Fica suscetível a vários ataques. Mais um versículo que fala sobre a importância de ter domínio próprio. Daqui a pouco eu volto lá na questão do fruto do Espírito que eu falei. Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Agora eu quero o texto. Deixa eu voltar aqui. Ao vivo assim mesmo, desculpem as nossas falhas. É o que eu estava falando aqui. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Domínio próprio. Então o que o texto está falando aqui? O pecado vai lutar contra nós o tempo todo. Mas é necessário que você o domine. Talvez você não vá vencer, mas você tem que lutar, você tem que batalhar. Você tem que ir contra ele, você tem que dominar, você não pode aceitar. Então foram alguns versículos para mostrar a importância do domínio próprio na nossa vida. E é por isso que está acontecendo uma série de problemas em Gálatas, no qual Paulo fala os problemas e depois ele fala da importância do fruto do Espírito para combater esses problemas. Aí agora sim, nós vamos para o slide que eu estava falando. Olha aí. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amado, esse era o quadro que Paulo estava encontrando ali em Gálatas. Olha os problemas que estavam. E na sequência,
Em Gálatas 22 a 23, ele fala do fruto do Espírito. Primeiro ele fala o que está acontecendo e depois ele fala a solução para essas coisas. Não foi nada desordenado, não é um texto da Bíblia assim contexto com outro. É tudo feito da maneira para colaborar para a glória de Deus. Paulo estava clamando uma luta contra essa lista de pecados. Uma guerra contra esses vícios e essas compulsões que eles estão falando aqui. O que Paulo estava pedindo aos Gálatas? Assim, no popular, nas minhas palavras. Vamos lutar com a ajuda do Espírito Santo. Com o fruto do Espírito Santo. Vamos combater essas mazelas. Vamos pegar cada fruto do Espírito e vamos pôr em prática na nossa vida, na luta contra esses pecados que eu estou falando. Era isso que Paulo estava pedindo aos Gálatas. Como eu já falei, hoje o estudo é somente sobre o fruto do Espírito, domínio próprio. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos agora nos colocar no lugar de Paulo e ver o que nessa lista aí que ele reclamou e ele condenou os Gálatas, o que nessa lista, o que nela eu tenho domínio próprio. O que nesta lista você tem domínio próprio. Vamos ver então aqui e fazer essa comparação. Vamos lá. Área sexual. Você tem domínio próprio? Como que está a sua área sexual? Impureza. Libertinagem. Idolatria. Como está o seu domínio próprio? Será que você não anda idolatrando alguma coisa? Não precisa ser alguém. Alguma coisa. Alguma coisa tem tomado o lugar de Deus na sua vida. E você não está tendo domínio próprio, está fazendo mais do que o normal. Feitiçarias, inimizades. Como está o seu domínio próprio com as suas amizades? Você se deixa levar pelas suas amizades? Você se deixa levar pelas más companhias? Como está a sua ira? Você é uma pessoa calma, você explode. E eu sou assim mesmo, roda a baiana. Como é que é? Como está o seu domínio próprio na ira? Como está o seu domínio próprio em relação à inveja? Você é invejoso, irmão? Como que está o seu domínio próprio em relação às suas emoções? E eu poderia citar aqui várias dessas. Como está falando aqui. E coisas semelhantes a esta. Ou seja, até coisas fora dessa lista. Como é que está o nosso autocontrole das obras da carne em nossas vidas? Como está isso? Como é que estão? Tudo citado aí por Paulo, querido, é falta de domínio próprio. Tudo isso que está aí está acontecendo por falta de domínio próprio, falta de controle, falta de autocontrole. Se tivesse domínio próprio, nada dessa lista existiria. Nada. Então, não se tem exceção para coisa A ou para coisa B. Temos de ter autocontrole em todas as áreas da nossa vida. Ó, querido, ainda faltou muita coisa nessa lista aí de Paulo, irmãos. Até porque, penso eu, Paulo não era uma pessoa que tinha muito tempo e ia ficar gastando, citando 1000 palavras para uma coisa que a pessoa ia entender. Mas eu tenho certeza que se fosse um dia de hoje, e tinha tanta coisa que hoje nós poderíamos colocar nessa lista que não tinha. Olha o que Paulo podia ter falado escrito aos Gálatas, que tinha na época e não colocou, e que também tem hoje, por exemplo. Glutonaria. Pessoal que come bastante. Como é que está o seu domínio próprio na área da glutonaria? Querido, você anda comendo muito? Será que não está na hora de dar uma paradinha? Será que sua saúde não ia ajudar? Não ia ficar feliz com isso? Como está o seu domínio próprio nessa área? Na língua! Que o Tiago fala até bastante no livro dele. Como é que está o nosso domínio próprio em relação à nossa língua? O poder da vida e da morte está na língua. Diz lá em Provérbios. Uma palavra mal falada pode destruir uma pessoa. Como é que está o seu domínio próprio em relação ao que você fala?
Querido, e podemos falar tanta coisa, consumismo. Como é que está o seu domínio próprio nessa pandemia, comprando coisa na internet? Como é que está, meu irmão? Como é que está o seu controle em relação ao consumismo? Agora que abriu a loja, já saiu correndo lá? Fala a verdade, como é que está isso? Redes sociais. Como é que está o seu domínio próprio nas redes sociais? Dá uma folga na rede social, meu irmão. Dá uma folga. Será que você não está exagerando? Não, está tudo sob controle. Será? Ou você correu agora lá na internet para escrever, está tudo sob controle? Será que está tudo sob controle? Querido, eu poderia falar aqui de drogas e várias coisas compulsivas, toques e... Tem muita coisa que é falta de domínio próprio. Muita coisa que é falta de domínio próprio. E tem algumas coisas que muitas vezes a pessoa dá uma camuflada ou bota um embelezamento, mas também é falta de domínio próprio. Por exemplo, a pessoa que vai muito à igreja. É falta de domínio próprio. Irmão, não fala isso que a pessoa vai abandonar a igreja. Eu não estou falando para abandonar a igreja. Domínio próprio é você ter controle dos atos da sua vida. Infelizmente, queridos, até muitas vezes a igreja, a pessoa vai tanto à igreja que abandona a família. A pessoa vai tanto à igreja e não dá atenção devida à família. Ele é a igreja 24 horas, ele está 8 horas da manhã, volta para casa, almoça, volta para a igreja de novo. É salutar estar na igreja com moderação. Na verdade, querido, não é só a igreja. Qualquer outro tipo de coisa boa, se não tiver moderação, fica ruim também. Como nós falamos da questão da comida, claro que se alimentar é bom, mas com moderação. Tudo em excesso é ruim. Até ir para a igreja. Tem vez que você ama uma pessoa que você ama tanto, eu amo tanto essa pessoa, amo, que tu fica pegajoso. Você está entendendo? Então tem vezes que você enche tanto a pessoa de presente e a pessoa fica mimada. Então, excesso em qualquer área da vida é ruim. O domínio próprio tem que prevalecer em todos os cantos da nossa vida. Todos. Não tem nenhum lugar que vá se dizer aqui não precisa do domínio próprio. Não existe, amados. Não existe, pode ter certezas. Irmãos, é que a aula é curta. Só isso daí da gente falar o fruto do Espírito dá várias aulas. Por exemplo, como eu falei, se não fôssemos falar somente da língua, já dá uma outra aula inteira. Que é muita coisa que a gente tem que ter o domínio próprio. Mas entendam, nada deve fugir do nosso controle. Nem os nossos pensamentos, já esqueci disso, nem os nossos pensamentos podem fugir ao nosso controle. Ah, irmão, mas ninguém sabe. Sou eu que pensei tal coisa. Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Olha um texto interessante sobre a questão de pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Querido, domínio próprio até no pensamento. O que é que nós andamos pensando? Ninguém sabe, porque está aqui só na minha cabeça. Mas o que será que eu estou andando pensando, querido? É puro? É justo? É honesto? Ah, não é honesto não, mas ninguém sabe. Deus sabe. Ah, eu pensei um pouco mal mesmo do irmão, mas ele não sabe não, nem externei. Mas Deus sabe. E o versículo diz, isso não pode ocupar o pensamento de vocês. Vocês têm que ter autocontrole do que a gente pensa. Temos que ter autocontrole do que a gente pensa. O nosso pensamento também devem ser controlados. Queridos, eu sei que vocês são inteligentes e já entenderam o quanto é ruim a falta de domínio próprio. Deixa só eu citar rapidamente, só alguns poucos mesmo, personagens bíblicos que foram mau exemplo de domínio próprio. Bem rapidamente, vamos lá. Mau exemplo de domínios próprios. Adão e Eva. Eles não dominaram várias coisas, mas principalmente os olhos. Os irmãos vão lembrar no versículo a parte que ele diz que o fruto era agradável aos olhos. O fruto parecia bom. Ah, o fruto está bom, por que eu não posso pegar? Mas Deus falou para não.
Ah, mas Deus falou, não, por que eu não posso? Falta de domínio próprio. Falta de controle. Falta de controlar os impulsos. Outro personagem, Caim. Caim irou-se contra seu irmão. Ó. Ira. E ira é falta de domínio próprio. Ira é falta de controle. E foi lá e matou ele. A falta de controle de Caim levou a matar o irmão. Se tivesse domínio próprio, não teria matado o seu irmão. Outro, Davi, adulterou com Batseba. Não controlou os seus impulsos sexuais. Viu ela tomando banho, achou ela formosa. Por que não? Por que eu não posso? Não pode que ela é casada. Por que não? Se eu estou sentindo a vontade, por que não? Falta de domínio próprio. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo na hora de dar o seu dízimo. Devido ao quê? Falta de domínio próprio, consumismo, ganância, amor ao dinheiro. Essas coisas atrapalharam e fizeram eles assim pecar, queridos. E etc, etc, etc. Tem muito mais mau exemplos que nós podíamos dar de personagens bíblicos que não tinham domínio próprio. Olha o caos que faz em nossas vidas a falta de domínio próprio. Como eu falei, tudo em excesso, tudo sem domínio próprio. Paulo falou lá no texto que nós lemos. Declaro a vocês, como antes já hoje preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja a importância do domínio próprio, amados. Se tem algo em nossas vidas que está fora do controle, seja o que for, isso pode estar me levando ao inferno. Aí nesse momento você deve estar refletindo assim: já sei o que é domínio próprio, já sei que é muito importante, e eu sei que na minha vida, na área tal, tal e tal, eu sou falho, eu não tenho controle. O que eu faço? Tem solução, irmão? Como é que eu, pecador, vou ter domínio sobre mim? Vamos lá. Precisamos compreender que enquanto seres humanos, somos seres insaciáveis em nossos desejos e por isso precisamos do domínio próprio. Você e eu não temos a capacidade de produzir em nós mesmos o domínio próprio. Não conseguiremos por esforço próprio controlar nossas ações e reações. Mas com a ajuda de Deus, a Bíblia cita passagens que, por mais difícil que foi, homens conseguiram ter domínio próprio. Eu citei alguns exemplos ruins na Bíblia, mas também temos bons exemplos de domínio próprio. Deixa eu só passar dois, devido ao nosso tempo, para a gente levantar um pouco a nossa moral de bons exemplos. Dois. José, lá no Egito, diante daquela situação da mulher de Potifar, ele correu, querido. Ele correu. Eu vou ficar aqui com essa mulher? Eu me conheço. Eu sei as minhas fraquezas. Ninguém é inocente. Ninguém é tolo. Eu vou correr. Eu não vou deixar isso que eu estou sentindo me dominar. Eu não vou deixar essa situação que está me envolvendo me dominar. Eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Ele correu. Que bom seria que todos nós conseguíssemos correr daquilo que nos atrai. José teve domínio e correu. Daniel, diante do banquete do rei, ele falou: eu não vou me contaminar. Irmão, a gente se vende para um pudim de leite condensado. Daniel estava no banquete do rei. E ele falou: não vou me contaminar. Eu não quero isso. Essas coisas não me dominam. Por mais deliciosas que sejam, não me dominam. Eu temo um Deus. Então Daniel teve domínio próprio em relação a essa situação. E tinha muitos outros, queridos, que devido ao tempo não vou citar. Mas você já entendeu. Eu sei que você já entendeu. Então o que eu posso fazer para ter o domínio próprio como esses personagens bíblicos?
O que eu posso fazer? Vamos então a alguns passos. Primeiro passo. Como ter domínio próprio? Primeiro passo. Lembrar que você é filho de Deus, querido. É isso mesmo, querido. É te lembrar que você, como servo do Senhor, e creio que você é, né? Se você é servo, lavado e remido, Ele te escolheu no ventre da sua mãe. O mais difícil já aconteceu. Você é do Senhor. Ele te resgatou do império das trevas. Isso já é o primeiro passo da vitória. E o primeiro passo para você ter o domínio próprio. Você é do Senhor. O segundo passo para ter o domínio próprio. Ter comunhão com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Ele te tirou do império das trevas. O que você faz em contrapartida com isso? Como é a sua vida com Deus? Será que você ora, você louva o Senhor? Como que está a sua leitura diária? Você medita na palavra de Deus? Você tem uma vida devocional com Deus? Amado, ninguém controla a si mesmo, ninguém tem autocontrole se não tiver fé e palavra de Deus. Porque Romanos capítulo 10 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como ter fé sem a palavra e não adianta você ler a palavra sem fé. E sem fé e sem palavra não existe domínio próprio. E como é que estão essas coisas nas nossas vidas? Olha esse texto, querido. Salmo 119, 183. Firma os meus passos na tua palavra, e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Olha que interessante, amado. Firme os meus passos na tua palavra, Bíblia, e não permites que nenhuma iniquidade me domine. Domínio próprio. Se você estiver firmado na palavra, se tiver uma vida de comunhão com Deus, Ele não vai permitir que nenhuma iniquidade te domine. Não vai permitir. Não vai. E agora o passo principal para conseguir o domínio próprio. O terceiro e decisivo passo. A solução para ter o domínio próprio. Buscar o auxílio do Espírito Santo. É buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus. Querido, você nunca está só em batalha alguma. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Em João capítulo 14 diz que o ajudador, o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Mateus 28 diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amado, nós não estamos sozinhos na batalha, nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele está conosco nessa batalha, Ele que nos domina, Ele que nos ajuda, Ele que sabe as palavras antes mesmo de sair da nossa boca, Ele que nos inspira. Sozinho não dá para ter domínio próprio, sozinho não dá, é impossível. Mas Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Nós não vamos conseguir ter domínio próprio 24 horas por dia. Mas se perder o controle em algum momento, clame ao Espírito Santo, clame ao ajudador, clame ao consolador. Peça perdão. Peça perdão. Já estamos no fim, querido. Já estamos chegando na nossa conclusão. A única maneira de alguém ter o verdadeiro domínio próprio é vivendo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, também capacitados por Ele a vivermos uma vida que agrada a Deus. Uma vida de constante santificação. Somente através do agir do Espírito Santo nas nossas vidas é que podemos agir de maneira comedida e sensata
e viver de forma moderada. Querido, você quer ter domínio próprio, você quer ter autocontrole? Então, ande no Espírito, seja guiado por Ele. Fique em comunhão com Deus. Amém, queridos? Amados, para encerrar, eu vou deixar com vocês um videozinho de 3 minutinhos. Só isso. 3 minutinhos. Resumindo tudo que nós já falamos. É sempre bom a gente ouvir uma outra pessoa, né? Reforçando o mesmo assunto. E já me despeço de vocês, aguardando vocês lá no grupo do Zap, às 20 horas, para o nosso bate-papo. E lá no grupo, querido, quando o grupo fechar, após o nosso bate-papo, acabar o nosso bate-papo, mais uma vez eu vou deixar lá mais um desafio para vocês. Vocês são bons em desafios, estão participando bem. Vou deixar mais um desafio para vocês e vou deixar também mais um livro grátis para vocês baixarem. Ok? Mais tarde, lá no grupo, eu vou deixar lá um áudio, eu vou estar explicando melhor isso tudo. Tá ok? Combinado? Então, queridos, um abraço. Fiquem com o vídeo e Deus abençoe a todos. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Parece-nos que é uma virtude quase em extinção na sociedade contemporânea. As pessoas estão perdendo a capacidade de ter controle sobre si mesmas. Há muitas pessoas que não têm controle sobre suas palavras, sobre suas ações, sobre suas reações. Há pessoas que não têm controle, por exemplo, diante de uma garrafa de Coca-Cola. Outras não têm controle diante de uma garrafa de cachaça. Há pessoas que não conseguem controlar a questão da comida. A glutonaria domina. Há pessoas que não têm controle na vida sexual, têm uma vida promíscua. Domínio próprio tem a ver com não apenas o domínio da sua ação, mas sobretudo o domínio da reação. Como uma pessoa convive bem com você, você convive bem com ela. Se a pessoa faz mal a você, se ela xinga você, se ela grita com você, se ela arquiteta um mal contra você, qual a sua atitude? Qual a sua reação? Se você devolve a ela no mesmo tom, na mesma altura, prova que você não tem domínio próprio. Domínio próprio significa reação transcendental. Jesus Cristo falou sobre esse assunto quando disse: se alguém dividir a face direita, volta outra face. Se alguém te forçar a ir uma trilha, vai com ele duas. Se alguém quiser tomar a sua capa, dê também a túnica. O que Jesus Cristo quer com isso? Bater no rosto de alguém é desonrá-lo. Forçar alguém a caminhar é atingir o centro nevrálgico da sua vontade. Tomar um bem, roupa do corpo, é tirar-lhe um bem inalienável. Mesmo quando as coisas mais essenciais da sua vida estão sendo atingidas, você pode ter uma reação transcendental. Você pode exercer domínio próprio. Se você o fizer, você vai ser feliz dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos interpessoais. Portanto, exerça o fruto do Espírito, exerça o domínio